E o Luiz Carlos do Centro também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Dos partidos, Gramsci, é. Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo. E ele já na década de 30, ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc, etc, para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria então essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que no Brasil, a revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás, tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está acontecendo, obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, olha, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, para que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita tem que estar presente, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor jornal está sendo privado desta oportunidade. Então, a Juarez do Bom Retiro, recentemente o ministro Tarso Genro fez um acordo com Cuba para utilizar o método de alfabetização infantil e juvenil usado em Cuba. Será que nossos professores não são capacitados para ensinar nossas crianças? Isso é preciso? Não só os nossos professores podem estar, mas o seu Tarso Genro não está capacitado nem para ser diretor de uma escola primária. Tá certo? Eu duvido que esse sujeito entenda alguma coisa de educação, de filosofia de educação, etc, etc. Não tem qualificação para isso, está lá só para fazer politicagem esquerdista. E esse negócio de trazer técnico cubano e se inspirar em Cuba, isso é uma pouca vergonha. Porque o pessoal, não, mas Cuba tem o mais baixo nível de analfabetismo da América Latina. Digo, já tinha nos anos 50, muito antes da Revolução. Cuba sempre foi um país de gente culta. Vocês lembram, está no livro do Carlos Alberto Montaner, Viagem ao Coração de Cuba, que é uma história de Cuba no século XX. Você vai ver que nos anos 50, o nível de instrução em Cuba já era altíssimo. Tá certo? Então, o que a Revolução acrescentou? Não acrescentou absolutamente nada. Tá certo? Ademais, na Revolução, na educação cubana, metade dela é só manipulação, é só pregação revolucionária. Tá certo? E outras coisas, as famosas glórias da medicina cubana, o negócio da barbatana de tubarão, tudo isso é uma palhaçada. A medicina cubana é uma das piores do mundo. E
o pessoal está enganando vocês, pô. Isso aí é tudo marketing de Cuba. Aliás, Por que tem que fazer esse marketing? Por quê? Porque Cuba está falida. Então tem que recolher dinheiro para Cuba. Então o que faz? O Brasil foi lá, o Lula foi lá e já deixou 400 milhões de dólares lá de presente. Ah, mas não basta. Então precisamos fazer um convênio aqui para o brasileiro soltar mais dinheiro lá para Cuba. Tá certo? E precisa também fazer turismo para Cuba. O senhor Lula durante muito tempo ficou de agente do turismo. Né? Vamos promover viagens para Cuba. Por que tem que ajudar Cuba se Cuba tem um regime maravilhoso que resolveu todos os seus problemas econômicos? Cuba vive da caridade pública, inclusive das suas vítimas. Por quê? 1/6 da população cubana fugiu para Miami, chegou em Miami, abriu uma lojinha disso, abriu não sei o quê, ficou todo mundo rico. E agora eles mandam anualmente milhões de dólares para os seus parentes em Cuba. Então, é um regime falido que vive da caridade das suas próprias vítimas. Quer dizer, pessoas que saíram de lá corridas, saíram numa balsa, pendurando um pneu, tá certo? Morrendo de fome, e que se fizeram depois por trabalho e esforço em Miami, hoje sustentam Cuba. E ainda vem esse safado mentiroso Fidel Castro dizer, não, nós temos um regime maravilhoso, aqui resolvemos todos os problemas. Você não resolveu problema nenhum, você só arrumou o problema, tá certo? E você vive da piedade das suas próprias vítimas e dos seus inimigos. Por exemplo, o bloqueio econômico americano. Sabe o que é o bloqueio econômico americano? Quer dizer que não pode sair dinheiro de lá para os Estados Unidos, mas entrar pode. O bloqueio é um grande negócio para ele. Ainda fica fazendo, não, nós estamos mal aqui porque não podemos comerciar com os Estados Unidos. Você não pode comerciar, você só pode receber ajuda. Você só entra dinheiro, não sai. E ainda vem reclamar? Mas que sem vergonhice, pô. Aliás, a respeito da medicina cubana, eu convido o telespectador a entrar no Mídia Sem Máscara. Lá tem uma palavrinha escrito Cuba, ele pode clicar e tem todas as notícias do Mídia Sem Máscara sobre Cuba. E lá nós temos fotos mostrando o interior de hospitais e sanatórios cubanos que estão num nível de degradação que, olha, eu acho que nem o hospital público brasileiro de pior qualidade teria coragem de sustentar. Quer dizer, é sujeira para todo lado, pessoas jogadas no chão, mas numa sujeira que no Brasil nunca se viu. E também nós temos lá falando também várias fotos de Havana, mostrando como é que é a vida em Havana, fora daqueles pequenos bairros que são sustentados para turista. Quer dizer, como é que é a vida dentro de Cuba? Como é que vive um cubano médio? Então lá o leitor vai poder ver com os próprios olhos como é que está a situação.